Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar início a mais uma reunião na terça-feira. O nosso estudo do livro de Bruce Einstein, o estudo do livro de Romanos. No tema de hoje, a gente vai estar abordando aqui o objetivo final de Deus em nossos sofrimentos e provações. Capítulo 8, versículo 29 ao 30. Isso leva Paulo a falar da intenção de Deus em permitir o sofrimento e as provações na vida do crente. Seu grande objetivo é que sejamos conformes à imagem de seu Filho. Deus ama e se deleita tanto em seu Filho que se propôs a encher o céu de pessoas redimidas que são exatamente como seu Filho. No dia da nossa redenção final, seremos conformados à sua imagem fisicamente, tendo corpos como o corpo de glória de Cristo. Filipenses 3, 21. Mas enquanto esperamos por aquele dia, Deus está trabalhando para nos conformar à imagem de seu Filho moralmente, de modo que sejamos como Ele em nosso andar e nossos caminhos agora. Como primogênito entre muitos irmãos, Cristo é a cabeça de uma nova raça de homens, que serão exatamente como Ele, moral e fisicamente. E eles reinarão com Ele em seu reino milenar. O versículo 29 afirma claramente que o propósito de Deus em relação à nossa vida está centrado em seu Filho. Nos versículos 30 a 31, Paulo se refere a ele como uma cadeia de 5 elos, tendo seu início na eternidade passada e seu fim na futura glória vindoura. Ele mostra que nada pode impedir que Deus alcance seu fim divino conosco, pois nenhum elo da cadeia pode ser quebrado. Somos conhecidos de antemão, predestinados, chamados, justificados e glorificados. Dantes conhecido. Deus sabe tudo sobre nossas vidas muito antes do mundo ser feito. Predestinou. Deus ordena o destino eterno daqueles a quem ele escolhe em graça. Chamou. Em determinado momento, Deus nos faz ouvir sua voz pelo chamado do Evangelho e nós respondemos crendo. Justificou. Ao crermos, Deus nos livra de toda acusação contra nós, colocando-nos em uma nova posição diante dele em Cristo, com uma nova vida que não pecou nem pode pecar. Glorificou. O trabalho final de Deus conosco, pelo qual nossos corpos são transformados à semelhança do corpo de glória de Cristo. Observe o uso frequente do pronome ele durante toda essa passagem. Refere-se ao próprio Deus, cujo coração de amor e graça é por nós, ordenando todas as coisas para a nossa bênção. Assim, seu coração de amor é a fonte de todas as nossas bênçãos. Essas coisas são mencionadas no tempo verbal passado. Até o último elo, que tem a ver com sermos glorificados. Como ainda não estamos realmente glorificados, é claro que Paulo não está falando do que está sendo trabalhado atualmente, mas está vendo essas coisas como estando de acordo com o propósito eterno de Deus e seu objetivo presente. Dessa perspectiva, nossa glorificação é vista como algo já completo. Resumo das diferentes operações do Espírito em Romanos 8. Neste capítulo, temos uma maravilhosa revelação da verdade sobre o Espírito de Deus e suas muitas funções no cristão. Ele dá poder para a nossa caminhada, versículo 1 ao 4. Nessa capacidade, ele é chamado de o Espírito de vida, porque ele é a vida em um sentido experimental. Ele nos ocupa com os interesses de Cristo, que Paulo chama de as coisas do Espírito, versículos 5 a 8. Nesta capacidade, ele é chamado de o Espírito. Ele forma Cristo em nós,
versículo 9 ao 10. Nessa capacidade, ele é chamado de o Espírito de Cristo. Ele nos leva a viver a vida ressurreta em comunhão com dois, versículo 10. Nessa capacidade, ele é chamado de o Espírito vive. Ele vai vivificar nossos corpos mortais, versículo 11. Nessa capacidade, ele é chamado de o Espírito daquele. Ele nos capacita a mortificar as obras do corpo, versículo 13. Nessa capacidade, ele é chamado de o Espírito. Ele conduz os filhos de Deus, versículo 14. Nessa capacidade, ele é chamado de o Espírito de Deus. Ele nos faz conhecer nossa liberdade na presença de Deus, pelo que clamamos Abba Pai, versículo 15. Nessa capacidade, ele é chamado de o Espírito de adoção. Ele testifica que somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros de Deus, versículo 16 ao 17. Nessa capacidade, ele é chamado de o próprio Espírito. Ele é as primícias, dando garantia de que nossa completa libertação está chegando, versículo 23. Nessa capacidade, ele é chamado de as primícias do Espírito. Ele é o ajudador das nossas fraquezas, versículo 26. Nessa capacidade, ele é chamado novamente o próprio Espírito. Ele é o nosso intercessor, em conexão com todos os nossos cuidados. Versículo 26 a 27. Nessa capacidade, tendo conhecimento da vontade de Deus, ele é a mente do Espírito. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Boa noite, irmãos. Vou testar aqui com a câmera ligada. Bora ver se funciona. A gente viu aí nesse capítulo 8, nessa parte, a parte final do capítulo 8, que o irmão Bruce, ele até destrincha por etapas, né, das ações de Deus sobre nós, aí no texto. Que a gente vê aí os termos: dantes conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. E E aí é fácil notar a questão a questão da soberania de Deus sobre nós, né? No que nos envolveu. Porque a gente percebe a soberania de Deus na explicação, né, do que é o Evangelho Romanos, porque a gente sabe que existe uma união entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E um complementa o outro, mas ao mesmo tempo a gente percebe a glória de Deus na sua soberania, porque ele está acima, né, de todas as coisas. Em tudo que acontece, a sua soberania. Cabe a nós entender a nossa parte da responsabilidade, tanto nossa quanto das outras pessoas, mas entendendo que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E aí cabe a gente apenas se limitar no que Deus revelou a gente, no que compete à sua soberania, e não buscar ir a fundo para entender essa fórmula daquilo que ele não nos revelou, porque saindo disso vai ser a soberania, vai ser a responsabilidade, vai ser a sabedoria do homem nos pensamentos em que Deus não nos revelou. Mas a verdade é, Deus está acima sobre todas as coisas e sobre tudo. Deus sabe todas as coisas, ele deixou já tudo preparado segundo a sua vontade. Porque, olha só, em Romanos capítulo 7, irmão Érico, o irmão pode abrir a palavra, por favor, no site?
Falei certo, hein? Falei Eric agora, não falei o outro nome, não. Quando eu vou repetir para não magoar o irmão. Ai, ai, viu? Olha o Jefferson com a carinha. Até demorou, viu, Jefferson, com essa carinha de sério. Romanos 7, versículo 25. É o último versículo. Que é a passagem que fala sobre o homem que é nascido de novo, portanto, até então ele não conheceu a libertação em Cristo Jesus, a questão do Evangelho da Graça, e aí ele fala assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Essa frase, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, já nos revela, assim como vários outros versículos, que o mérito de nossa salvação e de tudo que compete à nossa relação com Deus, tudo que temos em Cristo, inclusive a nossa posição em Cristo, tudo é graças à obra do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aqui foi uma obra do Senhor Jesus que já foi consumado. Isso envolveu a sua soberania. Então, o mérito é somente de Deus. E aí, quando a gente chega no capítulo 8, que vai falar sobre como vai ser a nossa vida a partir do momento que a gente crê no Evangelho da Graça e a gente está aqui nesse mundo, de como a pessoa do Espírito Santo, ele vai ser a pessoa que vai trabalhar por nós aqui na Terra, para que a gente para que a gente possa desfrutar das coisas celestiais já aqui na Terra. Então, os nossos pensamentos, a nossa comunhão, e tudo o que concerne, inclusive a alegria indescritível que o cristão sente e tem quando conhece o Evangelho da Graça, tudo isso é pelo fruto que dá o Espírito Santo quando ela é selada na pessoa. Então, até nisso, Deus deixa bem claro que tudo que vem de Deus através de nós, né, em tudo que concerne o nosso relacionamento com Ele, tudo provém do Espírito Santo, mostrando que nem nisso a gente tem o nosso próprio mérito ou algo que envolve a nossa força para poder termos esses privilégios. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, lá no texto, né? Quando fala do Espírito Santo, tem aqui ó, várias situações que envolvem, inclusive, a nossa responsabilidade aqui na Terra, mas deixando claro que tudo é a partir do Espírito Santo. No resumo das diferentes operações do Espírito em Romanos 8. Ele dá poder para o nosso andar, porque como a gente já viu, e a gente já falou até em outras reuniões, o propósito de Deus é que a gente seja conformado a Cristo. E vai ter essa transformação por completo quando houver o arrebatamento, ou então, caso morrermos antes do arrebatamento, no momento da ressurreição, quando o Senhor Jesus chamar a igreja, nós vamos se conforme ao Senhor Jesus Cristo, tanto fisicamente e moralmente. Mas, mesmo assim, antes disso, Deus está trabalhando em nossas vidas para a gente estar conforme a imagem dele. E isso envolve a nossa responsabilidade, porque é uma união entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. E para que a gente possa exercitar essa responsabilidade, a gente precisa entender e deixar bem claro que isso também é uma ação de Deus nas nossas vidas. Não é uma coisa que cada irmão ou irmã faz sozinho ou por mérito próprio. O que a gente viu aqui, que isso é uma ação do Espírito Santo, que está em nós, entre nós, cristãos, como também em cada um de nós individualmente. Então, a gente vê aqui, ó, ele dá poder para o nosso andar, ele nos ocupa com os interesses de Cristo, então até o interesse que a gente tem pelas coisas de Deus, isso é por causa do Espírito Santo em nós. Ele forma Cristo em nós, que esse é o objetivo de Deus desde já. Ele nos leva a viver a vida ressurreta em comunhão com Deus. Então, como nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus, a partir do momento que a gente creu no Evangelho da Graça, a gente já pode desfrutar dessa vida eterna. E o que é vida eterna? Ela significa apenas o viver para sempre? Não. Ela significa uma qualidade de vida. Qualidade de vida que é a mesma que o Senhor Jesus tem, como um homem, como a nova cabeça de homens que tem uma comunhão por completo com o Pai, e também
com o Espírito Santo. E nós estamos nesse mesmo nível de relacionamento, porque temos, por causa de Cristo, nós temos Cristo como nosso Senhor, né? E ele nos chama, inclusive, como irmãos, porque estamos na mesma, nós temos a mesma semelhança do novo homem que ele é o homem glorificado, após ele ter feito a obra na cruz, e então ter sido morto e também ressuscitado por Deus. Então, nós estamos nesse mesmo lugar e nessa mesma filiação e nesse mesmo relacionamento, vida eterna. Mas a gente não precisa esperar o arrebatamento para que a gente possa desfrutar desse relacionamento. A gente já desfruta desde agora, aqui. Então, a gente compreende isso por meio da fé e também por meio do Espírito Santo que habita em nós, que nos dá, que nos entrega e que nos ensina essa posição que a gente tem. Então, a gente forma Cristo em nós, nos leva a ter uma vida em comunhão. O Espírito também vivifica os nossos corpos mortais, aí isso vai ser uma ação que vai acontecer uma vez no momento do arrebatamento. Ele conduz os filhos de Deus, tá vendo? Que aí é a questão aqui do nosso andar aqui nesse mundo. E também conhecer a nossa liberdade na presença de Deus. Aí, no caso, é o entendimento da graça, de que estamos vivendo na dispensação da graça e não da lei. Então, quem é que nos ensina isso? E isso que nos ensina é o Espírito de Deus, que aí a gente vê que tem várias nomenclaturas para cada tipo de atividade que o Espírito faz em nós. Ele faz muitas atividades. E aí cabe a nós aqui desfrutarmos e aprendermos cada uma dessas atividades e ver a soberania e o cuidado de Deus sobre nós, né? E a gente vai percebendo que a salvação que temos em Cristo, apesar de ser maravilhosa, ela é apenas a primeira coisa que a gente vai aprender, porque tem muitas maravilhas que a gente vai aprender nessa posição. Irmão Adalto de Piauí entrou aí, ó. Boa noite, irmão Adalto. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos aí. Então, irmãos, eu foquei nessa parte do Espírito Santo em nós para mostrar o cuidado que Deus tem por nós e como a sua soberania ela é grandiosa e também tem um comando de Deus sobre nossas vidas e o cuidado que ele tem por nós, mesmo estando aqui nesse mundo, né? Então, quando fala aqui das ações de Deus também, que o Bruce Anstey, ele divide por etapas, isso fala em Romanos 8, quando fala que Deus dantes nos conheceu, ou seja, Deus sabe tudo sobre nossas vidas muito antes do mundo ser feito. Isso aí nos envolve alguma coisa? De maneira alguma. Isso é uma coisa apenas de Deus sobre nós. Olha a graça aí. Aí outra coisa, nos predestinou. Ele ordenou o nosso destino para sermos semelhantes a Cristo e estarmos juntamente com Ele. Foi Deus que nos predestinou. A gente está envolvido em alguma coisa nisso? Não. Ele nos chamou. A esse momento quando Deus nos chamou, foi quando a gente creu no Evangelho da Graça, a gente entendeu isso, então a gente entendeu que Deus nos chamou. Então, a partir desse momento, esse é o momento em que a gente conhece o Evangelho da Graça e crê. Mas Deus está nos revelando aqui que isso também envolveu a sua soberania, porque Ele que nos chamou. Não fui eu que chamei a Deus, não fui eu que gritei o nome dele, ele veio até mim. Porque então a gente sabe, a própria epístola aos Romanos deixa bem claro no capítulo 3 que nós éramos totalmente inimigos de Deus, né? Efésios também diz isso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e morto não tem reação. E uma pessoa que é inimiga da outra nunca vai pedir ajuda, só quer estar o mais separado possível. Então, isso é necessário uma ação de Deus primeiro sobre nós. Lembra de Adão, quando pecou contra Deus, ele se escondeu. Foi necessário Deus, o Senhor, ir até Adão para conversar com ele. Porque se dependesse de Adão, ele ia continuar escondido. A mesma coisa éramos nós. Então, a gente vê que Deus só agiu soberanamente e graciosamente nas nossas vidas.
nos conheceu antes da fundação do mundo, nos predestinou antes da fundação do mundo, nos chamou, que aí esse nos chamar não foi antes da fundação do mundo, não, foi no momento que a gente creu, que é aí que a gente foi chamado e teve ciência disso, nos justificou, e a justificação também foi do momento que nós cremos no Evangelho. E quando a gente creu que o Senhor Jesus levou os nossos pecados na cruz, por meio da sua obra, nós fomos justificados, nós fomos limpos, santificados, assim como o Senhor Jesus é. Nem mais e nem menos. Porque o nível que o Senhor Jesus está na santificação é de total pureza, é 100%, perfeição pura, não está faltando nada. E nós estamos nesse mesmo nível. Mas a gente só compreende isso por meio da fé. E Deus também nos glorificou. E aí o irmão Bruce até explica por quê. Aqui está no passado, no versículo lá em Romanos 8, por que fala glorificou se nós ainda não fomos glorificados? Porque esse momento da glorificação, irmãos, é o momento em que a gente vai ser arrebatado, que a gente vai se encontrar com o Senhor nos ares, então nós teremos os corpos glorificados, assim como o corpo de Cristo está, né? Então, esse é o momento que vai acontecer uma vez, mas futuramente, logo ali. Mas por que está no passado? Porque aqui está falando da perspectiva de Deus, e Deus trata as coisas que não são como se já fossem. Isso aí está em Romanos 4, que a gente já viu também. Vamos embora ver? Quando está falando de Abraão, como nas características em que Abraão criou em Deus. Deixa eu ver onde é que está o versículo. Versículo 17, irmão. Capítulo 4, verso 17. Diz assim: perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é uma característica de Deus. Deus, ele olha as coisas lá na frente. Por exemplo, lembra do Senhor Jesus, quando ele falou da igreja em Mateus 18? Ele fala, onde dois ou três estiverem reunidos ao meu nome, ali estou eu no meio deles. Se algum irmão pecar contra ti, resolva entre eles. Se não, chama outros irmãos. Se não, leve à igreja. Mas espera aí, quando o Senhor Jesus orientou isso, a igreja ainda não estava estabelecida na terra. Mas por que ele fala parecendo que já existia a igreja ali? Porque o Senhor Jesus, como Deus, ele estava vendo as coisas lá na frente já, como se já tivesse a igreja já na terra. Então Deus, ele tem essa característica. Por quê, irmãos? A gente sabe. Se Deus promete uma coisa, ele já vê aquela promessa cumprida na mente dele. Então, da mesma maneira, a gente tem que exercitar a nossa fé para a gente ter o exercício também de ver nessa mesma perspectiva. É importante a gente viver nessa terra como se já tivéssemos glorificados, como se já tivéssemos na eternidade, porque a gente tem a inteligência, por meio da fé, de que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, de que vamos ser glorificados a qualquer momento o Senhor Jesus vai nos chamar, então a gente precisa viver nisso com total certeza, assim como para Deus também é, porque é uma promessa dele. E tudo que Deus promete, com toda certeza, ele cumpre e não vai deixar faltar nada. Então, quando Deus fala tudo isso aqui que envolve a gente, ó, vou repetir, porque é muito interessante a gente deixar isso fixado na mente. Dantes conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Tudo isso Deus fez por nós. E é tanta certeza que ele já fala glorificou sem ter nos glorificado ainda, porque ele vai glorificar. Então ele já está botando até no passado, glorificou. E é importante a gente também ter isso em nossa mente. Apesar da gente aguardar, que é o que trata sobre a nossa esperança, que é uma certeza adiada, é importante a gente ter essa esperança com aquele pensamento de como Deus pensa também, né? Como se já tivesse realizado. Porque aí a gente vai vivendo cada dia com essa certeza fortalecida, né, no Senhor Jesus. Até aqui, irmãos. Obrigado. O irmão botou assim, mente explodiu aqui. Eu não entendi. Quem foi que botou? Foi eu, Michel. Explica aí, irmão. Falta de contexto mata jornalista.
Não foi quando você estava explicando sobre o versículo aí de Romanos, que Deus ele chama as coisas que não são como se já fossem. Porque eu ficava em dúvida com essa passagem lá nos evangelhos e agora ela fez todo sentido para mim. Foi uma dúvida que eu também tinha, porque, por exemplo, aquele versículo bem conhecido de João 3,16. Cadê uma criança aí para poder ler? Ligar o microfone e falar aí para ver quem decorou. Tem aí? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, irmão Isaac, aí, ó. Parabéns, irmão. Você pediu uma criança. Justamente. Eu já estava esperando você falar. Pois é, irmãos. Então, olha só esse versículo. Aí, uma vez eu até fiquei na dúvida, porque o Senhor Jesus, até então, ele não tinha feito a obra ainda. Mas ele já falou isso aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem a questão. Quando o Senhor Jesus estava falando isso, ele tinha sido dado para a obra que ele ia fazer? Ainda não. Ele estava na terra fazendo o seu ministério, revelando Deus, o Pai, para as pessoas, falando as coisas que ele tinha que ministrar, falando do Evangelho do Reino, inclusive. Mas quando ele fala assim, que deu o seu Filho unigênito, esse dar ainda ia acontecer. Porque ele não está falando de dar no sentido de dar a Cristo para ele estar no mundo, mas é dar no sentido do sacrifício que ele ia fazer. Porque a obra de Cristo, ele não foi feita quando Cristo estava andando pelas ruas de Jerusalém e pela região pregando, mas foi no momento da obra na cruz. Foi essa obra que deu a remissão dos pecados para aqueles que são salvos, né, e vão ser salvos. Mas o Senhor Jesus já estava falando como se a obra já tivesse acontecida. Por quê? A mente do Senhor já estava olhando lá na frente, como se ele já tivesse concretizado a obra. E tem muitos versículos no Evangelho de João dessa maneira, justamente porque o Evangelho de João ele traz a perspectiva de Cristo como Deus, como soberano. Tanto é que a gente viu esse aí, João 3,16, e também há outros versículos do Senhor Jesus tratando dessa maneira, vendo lá na frente, né? Aí eu citei também no Evangelho de Mateus, que ele fala da igreja, e há outros exemplos também. Por isso, irmãos, porque o Senhor Jesus, como Deus, ele fala as coisas como se já tivessem acontecido. 5:24 é um deles, não? Justamente, também, irmão. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, essa questão de ter a vida eterna, essa qualidade de vida, uma pessoa, ela só consegue entrar nessa qualidade de vida, de ter esse relacionamento com total liberdade ao Pai, tendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e também com a habitação do Espírito Santo na pessoa e entre, né, esse conjunto de pessoas, que aí é a Assembleia de Deus, ela só pôde ser concretizada quando o Senhor Jesus fez a obra na cruz. Tanto é que foi necessário Cristo ressuscitar, ascender aos céus, para então o Espírito Santo ele descer para a terra, que é aí que a gente conhece em Atos 2, mas tudo isso foi necessário à obra de Cristo. Mas o Senhor falou que a pessoa tem a vida eterna, ele já falou, mesmo ainda não ter feito a obra. Por quê? Porque ele já estava vendo como se tudo já tivesse acontecido, a obra dele.
Então, uma coisa que a gente conhece de Deus, com essa revelação que ele nos dá em Romanos 8, de tudo que ele fez e faz por nós, fortalece a sua característica do amor, que a gente sabe que Deus é amor. Mas até então isso foi revelado de uma maneira tão grandiosa para as pessoas, que era de uma maneira que não foi revelado nessa abundância de amor no Antigo Testamento. Então, por exemplo, as pessoas em uma fase nas histórias do Antigo Testamento trata Deus como todo-poderoso. Jó, por exemplo, ele cita muito Deus nessa característica, porque até então Deus se revelou para as pessoas com esse nome, o Todo-Poderoso. Tem até a versão, né, hebraica, se eu não me engano é El Shaddai, mas se algum irmão aí com mais experiência nisso pode me corrigir. Porque Deus, irmãos, a cada fase de uma geração, ele vai se revelando mais e mais. Então, nessa fase de Jó, por exemplo, ele se revelou como Todo-Poderoso, que é o Deus que pode todas as coisas, Todo-Poderoso. Depois, Israel o conheceu como Jeová, Senhor Jeová, que aí traz uma característica de um senhorio, né, sobre aquelas pessoas. Enfim, cada nomenclatura que Deus ele vai revelando a certas pessoas é para trazer uma característica dele que, inclusive, antes não se sabia. Então, hoje, nós temos a revelação de Deus como Pai, que Pai já nos dá um sentido de muita intimidade, de liberdade. Até porque no Evangelho de João, os judeus até queriam apedrejar o Senhor, porque o Senhor tratava ele como pai, e o próprio Espírito Santo revela que os judeus queriam apedrejá-lo, porque quando ele falava de Deus como pai, para os judeus era como se ele estivesse querendo dizer que era igual a Deus. E realmente é, mas eles não queriam aceitar uma coisa dessa. Porque a pessoa falar isso, que é filho de Deus, é porque é igual a Deus. Então, nós estamos nesse lugar também. Por isso que há uma passagem que fala até para a gente ser imitador de Deus. Olha que coisa. Vai alguém no Antigo Testamento dizer isso para alguém imitar Deus? Mas nós temos essa revelação para termos essa orientação. Por quê? Nós somos filhos de Deus. Cadê? Vamos caçar esse versículo. Eu acho que isso está em Colossenses, mas eu vou ter certeza aqui. É Efésios 5, verso 1. Aí, ó. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Isso é um grau de muita responsabilidade, né? Porque imagina, ser imitador de Deus. É um papel e tanto. Mas isso também nos revela a graça de Deus ao nível que ele nos trouxe nesse relacionamento, para ele poder nos orientar isso. E a gente sabe, se Deus, por meio do Espírito Santo, a inspiração da palavra, nos orienta a isso, é porque ele dá total capacidade para a gente poder imitá-lo. Mas aí que vem a questão que eu citei lá no início. É por nosso próprio mérito e nossa própria capacidade? Não. É por meio do Espírito Santo que habita na gente, que nos dá a condição para a gente poder imitar a Deus, na pessoa do Senhor Jesus, tendo o Senhor Jesus como um exemplo perfeito. O Senhor Jesus, homem, ele andou aqui na terra mostrando o mistério da piedade, né, que foi por meio da sua vida, por meio da sua pessoa aqui no mundo. E Deus nos dá essa capacidade de poder imitá-lo, mas por meio do Espírito Santo. É aí que vem a nossa responsabilidade da gente viver pelo Espírito e não pela carne. Portanto, a gente precisa mortificar as obras da nossa carne, para assim o Espírito se fortalecer e ser proeminente no comando de nossas vidas. Olha aí como um assunto leva ao outro.
E, Michel, aquela passagem que tu mencionou aí, também tem um versículo que o Senhor fala também que acho que é tipo assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja, né? Ou seja, no sentido também que a igreja ainda não estava fundada, né? Mas que ele revelando algo que realmente ia acontecer ainda, né? Justamente, isso aí é em Mateus 16. O Senhor deixa bem claro as bases de como seria a base da igreja, deixando claro que Satanás, nem nenhum poder poderia contra o edifício que ele estaria edificando, né? Que somos nós. Então é mais um argumento da gente descansar na nossa salvação e na graça de Deus, porque se o Senhor Jesus nos colocou, né, nos transformou em pedras vivas nesse edifício espiritual, essa pedra jamais vai ser tirada, porque se ele colocou e ele não vai tirar, ninguém vai conseguir tirar também. Isso tem a ver com sua soberania, graça e amor, né? E é nisso que a gente precisa se fortalecer. Eu vou dar continuidade aqui. A segurança do crente no poder e no amor de Deus. 7 perguntas. Capítulo 8, 31 ao 39. Como um coroar de tudo o que foi exposto sobre a declaração da justiça de Deus no Evangelho, Paulo mostra que enquanto estamos a caminho de sermos glorificados, somos divinamente preservados e cuidados ao longo do caminho. 7 questões são levantadas quanto à nossa segurança e do amor do Senhor por trás de todas as suas relações atuais conosco nas provações e tribulações pelas quais passamos. Desde que nada o deteve para nos salvar, nem mesmo poupando o seu próprio filho, ele vai assegurar que alcancemos tudo o que ele propôs para nós. A configuração do tribunal que Paulo usou nos capítulos 1 a 3 é vista aqui novamente, só que agora uma mudança notável aconteceu. O acusado, que uma vez ficou no lugar de um pecador culpado, é visto agora justificado. Ele está em pé diante do banco de réu e uma chamada é feita para que qualquer acusador se apresente, mas não há nenhum. Por que poderia haver? Se Deus justificou o ímpio, nenhuma acusação pode ser justamente trazida contra ele. A primeira pergunta de Paulo é: que diremos, pois, a essas coisas? Alguém pode encontrar erro neste grande plano de salvação? Deus mostrou-se justo, correto e amoroso em todos os seus movimentos para assegurar a salvação e a bênção para o homem. A segunda pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Note que Paulo não diz o que será contra nós, mas quem será contra nós. Ele repete isso várias vezes ao longo dessas questões, indicando que não é a criação gemendo que está à vista aqui, mas as forças do mal ordenadas pelo diabo. Há algum homem ou demônio que possa impedir que Deus realize o que ele propôs para a bênção dos homens? A resposta é que se Deus, que é 1 trilhão de vezes maior do que qualquer criatura do universo, é por nós, então não há ninguém que possa impedir o seu plano. 1 João 4, versículo 4. Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, versículo 2. A terceira pergunta é:
Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus foi tão longe para nos abençoar, até mesmo a ponto de não poupar o seu próprio filho, podemos ter certeza de que ele virá com a nossa libertação final e nos dará todas as coisas, que será quando Cristo tomar a herança em sua aparição. Efésios 1, versículo 14. A quarta pergunta é: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Ninguém pode trazer uma acusação de pecado contra nós, porque fomos justificados pelo próprio Deus. Deus nos tirou do lugar de um pecador e nos colocou em uma nova posição em Cristo, com uma nova vida que não pecou, nem pode pecar. Assim, nenhuma acusação justa pode ser feita contra nós. A quinta questão é: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus? Esta questão é uma citação de Isaías 50, versículo 9, onde Cristo é visto como tendo completado a obra da expiação e Deus o tendo levantado à sua destra. Ele é visto desafiando seus inimigos, particularmente o acusador dos irmãos, Satanás, Apocalipse 12, 10, a encontrarem qualquer coisa com a qual pudessem condená-lo, visto que Deus o justificou em tudo o que ele realizou ao fazer a expiação. Paulo explica isso a nós. Ele mostra que uma vez que estamos em Cristo, que está no lugar de Cristo diante de Deus, que é estar no lugar de Cristo diante de Deus, nenhuma condenação pode ser levantada contra nós. A condenação deve primeiro alcançar a Cristo antes que possa nos alcançar. Esta é a graça maravilhosa de fato. O que, porém, o acusador ruge de males que eu fiz? Eu o conheço bem e milhares mais. Jeová não encontrará nenhum. Paulo acrescenta: e também intercede por nós. Cristo está agora no alto intercedendo por nós, pois os ataques do inimigo de nossas almas inevitavelmente virá contra nós. Vês que os ataques contra nossa segurança em Cristo seriam em vão, Satanás mira seus ataques ao nosso estado de alma e nossa comunhão com Deus. Mas Paulo mostra que temos a Cristo como nosso intercessor, que cuida em nos manter em comunhão com Deus, apesar desses ataques. Esta é uma referência ao trabalho atual de Cristo como nosso sumo sacerdote e nosso advogado. A sexta questão é: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo pergunta novamente: se existe alguma força poderosa o suficiente para fazer com que o amor de Cristo se aparte de nós? Note que ele não diz: quem nos separará de gozar do amor de Cristo? É triste dizer que há muito neste mundo que pode nos separar do gozo do amor de Cristo. E assim, há muitos cristãos que não estão desfrutando de seu amor. Isso mostra que o amor de Cristo por nós é uma coisa e desfrutar desse amor é outra. No entanto, com a provisão que Deus fez para nós no caminho da fé, não há razão para não estarmos vivendo no constante gozo do seu amor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que são 7 perguntas. Sexta.
Aí esse título aí, irmãos, a segurança do crente no poder e no amor de Deus, é justamente essa questão da revelação de Deus, do que ele é, né, para nós, e também do que tem relação com a sua própria pessoa, nas três pessoas, né, da divindade. Primeiro, a gente viu que o Antigo Testamento, ele é muito forte na questão de mostrar o poder dele. Aí lembra também daquela questão da nomenclatura, né, Deus Todo-Poderoso. E aí, nessa dispensação da graça, a gente vê com abundância o amor de Deus. Então, a gente tem essas duas coisas em que a gente pode ficar seguro sobre Deus. O seu poder, que ninguém está acima dele, e também do amor dele por nós, que é justamente, envolve as ações em que ele fez por cada um de nós, que a gente citou no capítulo, no tópico anterior. E aí, esses questionamentos que o apóstolo Paulo traz, que é no finalzinho de Romanos 8, mostra cada ponto como tudo que concerne, tudo que tem relação com a obra de Cristo, ele nos leva ao amor de Deus sobre nós, e como essa base do amor, ninguém e nem nada pode nos separar, que ninguém poderá nos separar do amor de Deus, né, como diz o próprio versículo. E aí traz essas diversas perspectivas para mostrar para a gente a importância de a gente ter essa segurança e a gente entender isso por meio da fé, porque assim nada vai nos deixar abalados, devido à posição que a gente tem em Cristo. E aí um ponto-chave aqui é nesse versículo que fala, a terceira pergunta que ele faz, né? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Porque assim, muitas vezes o inimigo, por diversas maneiras, nos faz pensar se o nosso estado ou alguma coisa vai nos fazer, por exemplo, perder a salvação. Aí que vem a questão. Deus cancelaria algum ponto da sua promessa sobre nós, sendo que o que ele mais fez, que foi o mais forte, foi ter dado o seu próprio filho para morrer na cruz, teria alguma outra coisa, fora isso, que seria mais pesado ou mais grave, né, entre aspas, do que isso? Isso foi para o pai uma decisão que ele fez de entregar o seu filho, e ele fez isso por amor, e a gente lembra aquele versículo de João 3,16. Isso foi um plano que foi o ponto mais forte de todos, né? De ver ali o Senhor Jesus Cristo morrendo, e Deus julgando o pecado na pessoa dele. Isso foi uma coisa, assim, muito forte. Aí vem a questão, qualquer outra coisa, tirando isso, é tão grave, mais forte do que isso, que vai fazer Deus cancelar ou desistir do plano, ou não realizar sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas, que seja mais grave do que ele já fez. Não é que ele faz ou fará, ele já fez, essa obra já aconteceu uma vez. Tem alguma coisa que é mais forte para ele do que isso que aconteceu? Claro que não, né, irmãos? Tanto é que o versículo fala assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Então, assim, Deus vai desistir de alguma coisa, sendo que aquilo que é o mais grave, né? Estou usando esse termo assim, o mais pesado, já aconteceu. Ele vai mudar alguma coisa agora devido a alguma coisa que a gente fez, ou, enfim, sobre a nossa condição que é falha, por exemplo. Então, a gente precisa deixar isso bem firme, de que Cristo já deu a sua vida, Cristo já ressuscitou, e nós já sabemos que fomos chamados por meio do Evangelho, que nós estamos nessa posição. E a nossa tranquilidade, a nossa segurança é a gente entender de que quem fez isso e quem está nos falando isso é o próprio Deus. Então, se é ele que está falando, eu vou estar feliz e tranquilo nessa segurança, nessa base, porque é ele que está falando, é ele que está me assegurando. Então, não há criatura nenhuma, não há condição nenhuma nesse mundo, por mais que possamos estar vivendo na miséria, na perseguição aqui nesse mundo, em qualquer tipo de tribulação, nada vai abalar e nem
tirar de nós essa verdade. E aí vem a outra questão, que é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco, irmãos e irmãs. Então, se a gente sabe que Deus está do nosso lado e que cuida da gente, Ele é todo poderoso e todo amoroso para conosco, e cada dia a gente aprende o quanto que Ele é imensurável. Eu até a frase que fala aqui, né, que Deus é 1 trilhão maior do que qualquer criatura, eu nem botaria número. Eu acho que é imensurável, não dá nem para falar 1 trilhão, ainda é pouco, né? Deus, ele é imensurável, irmãos. O poder dele é imensurável, o amor dele é imensurável, e cabe a nós, desde já, porque também a gente vai passar uma eternidade toda aí, toda a eternidade exercitando no amor de Deus. A gente sempre vai lembrar da obra de Cristo na cruz, porque é uma obra tão grandiosa, as características de Deus são tão imensuráveis que a gente precisa, além dessa vida aqui na Terra, para meditar sobre isso. A gente vai passar a gente vai viver nessa qualidade de vida eterna, meditando a cada momento essas características de Deus, porque são imensuráveis. Então, se eu sei que tem um Deus, que ele é imensurável no seu poder, no seu amor, eu vou me amedrontar por alguma coisa nesse mundo? Eu vou achar que está tudo perdido, eu vou ficar aflito de alma devido com alguma insegurança com Deus? De maneira nenhuma. Porque, inclusive, quanto mais eu conhecer o amor de Deus, mais seguro eu vou estar. Até porque tem um versículo, só para concluir minha fala, isso está em João, em 1 João, aquele que teme, deixa eu ver onde é que está a passagem, 1 João, irmão Eric, capítulo 4, acho que é a partir do 15. Desce mais, por favor, vamos ver o 18. Aí, ó, verso 18 mesmo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. E aí, caridade aí, em outras versões, fala justamente a palavra amor. Então, é como se fosse, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, quanto mais a gente estiver exercitado no amor de Deus e pensando em tudo isso que Ele fez e faz e fará por nós, isso vai fortalecendo o amor prático de nós para com Deus, porque a gente sabe que o amor de Deus para com nós é perfeito, né, na prática. É nós que precisamos entender melhor a mente de Deus para fortalecer o amor nessa comunhão, né, de nós para Ele. Então, mas se tiver temor em algum ponto, a gente não vai ficar perfeito no sentido de maturidade nesse relacionamento, porque a gente vai estar com algum ponto de temor, de insegurança, e aí Deus deixa bem claro para nós em Romanos 8 que nós não temos nenhum motivo para termos insegurança, porque Ele nos assegura de que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor dele. Isso aí tem a ver com a responsabilidade ou com a soberania dele. E nós, na nossa responsabilidade, cabe a nós crer nisso por meio da fé e exercitar na prática, né, esse entendimento. E assim a gente vai estar vivendo na condição aqui nessa terra que é de acordo com a sua vontade.
E é por isso, irmãos, que Satanás, ele trabalha, como o próprio irmão Bruce fala aí, antes de finalizar o tópico, que esse é é nisso que Satanás foca, né, para atrapalhar a comunhão do cristão com Deus. Ele sabe que ele não pode abalar a posição que o cristão tem, porque isso lembra até o versículo que o irmão Adalto citou, lá de Mateus 16, né, que o Senhor fala que nenhum mal, nem Satanás, nem ninguém irá destruir a assembleia dele, né, a igreja de Deus. Mas o que Satanás trabalha é para atrapalhar a comunhão do cristão com Deus e a condição dele. Por quê? É a condição, se o cristão não andar segundo a vontade de Deus, ele não vai estar em estado de espírito correto, então isso faz com que ele não desfrute da posição que ele já tem. Então, tem até aquele exemplo. A pessoa ela tem uma mansão que é dela, só que ela fica de frente para a mansão porque acha que aquela mansão não é dela, enquanto isso ela fica no barraquinho morando, porque acha que ela não tem direito àquela mansão. Ela não se acha naquele lugar. Mas aí o cristão tem que entender que aquela mansão é dele, que ele pode morar, ficar lá dentro à vontade, é dele, foi dada a ele. E são coisas grandiosas. Então, se o cristão ele não tiver no estado de espírito correto e conhecendo a verdade, essa doutrina, ele vai achar até essas bênçãos tão grandiosas, e se ele não entender que tudo isso é pela graça de Deus e não por lei ou por mérito próprio, ele não vai desfrutar da maneira devida. Porque, ora, se por acaso um cristão achar que essas coisas é por meio da lei, por meio de mérito próprio, com razão ele não vai achar merecedor dessas coisas, porque ninguém é merecedor. Mas tudo isso é graças à obra de Cristo, tudo é o mérito da obra dele. E é nisso que a gente precisa focar, né? Nessa obra e no amor de Deus sobre nós, que foi justamente o efeito dessa obra aí para a nossa bênção, né? Deus fez tudo isso para glorificar o próprio Senhor Jesus Cristo e, por isso, também levar a nós para as bênçãos que Ele nos deu em Cristo. Continuar aqui. 7 formas externas de provações que nada podem fazer, nada podem perturbar nossa bênção em Cristo. Capítulo 8, versículo 35. A 7ª pergunta é: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Essas são 7 formas de provações que enfrentamos neste mundo. A tribulação, as provações em geral, angústia, angústia mental, medos e fobias, perseguição, sofrendo pela causa de Cristo, fome, falta de comida, nudez, falta em relação às necessidades básicas da vida, perigo, perigos de qualquer tipo, e espada, martírio. Ele inclui que nenhuma dessas coisas podem nos separar do amor de Cristo. De fato, provações, se sofridas no espírito de submissão, na verdade nos aproximam de Cristo e o tornam mais precioso. Paulo cita o Salmo 44, versículo 22, para mostrar que, enquanto a pressão e a provação estão por todos os nossos lados, e possa parecer que somos reputados como ovelhas para o matadouro, na verdade somos os que ganham das provações pelas quais passamos. Ele diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores,
por aquele que nos amou. Versículo 37. Um vencedor é aquele que fica firme e vence em situação adversa ou de provação. Ser mais do que vencedores é não apenas ficar nas provações, mas é também ter proveito espiritual com elas. O vencedor adquire muito despojo espiritual na situação, como valiosas lições espirituais aprendidas. Assim, o cristão está em um estado correto, se beneficia dessas circunstâncias adversas. Davi reconheceu isso e disse: Na angústia me deste largueza. Salmos 4, versículo 1. Há pelo menos 10 coisas positivas que resultam das provações pelas quais o povo do Senhor passa se forem tomadas corretamente. São oportunidades para Deus mostrar seu poder e graça, sustentando seu povo em tempos difíceis e assim manifestar sua glória. Jó, capítulo 37, versículo 7, João 9, versículo 3 e capítulo 11, versículo 4. Por meio dela somos levados a conhecer o amor de Deus de maneira mais profunda e assim somos atraídos para mais perto do Senhor. Romanos 5, versículo 3 ao 5. Por meio dela somos conformados moralmente à imagem de Cristo. Romanos 8, versículo 28 a 29. E assim elas trabalham em direção à nossa perfeição moral. Tiago 1, versículo 4. Se estivermos andando em caminho de injustiça, elas são usadas por Deus para corrigir nossos espíritos e nossos caminhos, produzindo assim em nós o fruto pacífico da justiça. Hebreus 12, versículo 5 a 11. Por meio delas, nossa fé é fortalecida. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 a 4. Elas nos ensinam dependência. Salmo 119, versículos 67 ao 68 e capítulo 71. Elas nos afastam das coisas terrenas e assim nos fazem tornar ao céu. Como resultado, a esperança celestial arde mais intensamente em nossos corações. Lucas 12, versículo 22 ao 40. Elas tornam irmãos mais próximos um do outro. Jó, capítulo 2, versículo 11, capítulo 6, versículo 14 e 1 Crônicas 7, versículo 21, 22. As lições que aprendemos ao passar por provações nos permitem ter empatia com os outros de maneira mais eficaz. 2 Coríntios 1, versículo 3 a 4. Elas nos capacitam para o tema do louvor na glória vindoura. 2 Coríntios 4, versículo 15 ao 17.
10 formas invisíveis de perigo que não podem fazer nada para afetar nossas bênçãos em Cristo. Capítulo 8, versículo 38 a 39. Oi. Mário, eu tô com a sugestão da gente poder finalizar por aqui, já que a gente falou de várias listinhas, né? E ouvi, assim, os comentários, para a gente poder meditar no que a gente já falou, para não acumular muita coisa na mente. Aí, o que é que os Pronto. irmãos acham? Ó, aí na próxima na próxima a gente pode entrar nesse outro tema aí. O irmão manda lá Beleza. no Zap. Então, para a próxima reunião, fica esse próximo tópico e a gente pode encerrar a reunião se não tiver mais nenhum comentário, né? Eu vou tirar a gravação aqui. Jefferson, você pode dar graças? Sim.